Pereira de Mello, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por ter aceitado vir fazer um seminário aqui no programa de pós-graduação em educação da Universidade Tuiuti do Paraná. O professor Ricardo é graduado em Economia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, depois fez o seu mestrado em Filosofia com o professor Jadir Antunes na Universidade do Oeste do Paraná, em Toledo, e depois fez o seu doutorado em Campinas, também em Filosofia, sendo orientado pelo professor Hector Benoit. O professor Ricardo, ele é coordenador do grupo de trabalho Marx e a Tradição Dialética na Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e é coordenador em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, do programa de mestrado profissional em ensino de filosofia. O professor Ricardo, desde alguns anos, vem trabalhando as questões da publicação das obras completas do Marx e Engels, em particular da sua parte 2, que são dos escritos econômicos do Marx, que permaneceram inéditos até esta data. Então, é verdadeiramente um prazer para nós poder contar com o professor Ricardo. E, novamente, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui e ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, o convite feito pelo professor Pedro Leão, já um colega de algumas ANPOFs aí da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. A gente sempre está conversando, dialogando um pouco sobre os destinos do ensino, da universidade no Brasil. E que bom que deu certo eu estar em Curitiba e ter dado tudo certo para que eu esteja aqui nessa universidade que me acolheu muito bem, desde o almoço, até agora na conferência. Me senti muito acolhido aí pelos companheiros aqui da universidade. A universidade bem bonita, muita floresta, muito verde, eu gosto disso. Então vamos lá ao que interessa, como diz eu converso com o Pedro, é para isso que eu sou pago. Então vamos falar, Eu vou sentar um pouco, minhas pernas estão um pouco doloridas. O Daniel me fez andar 20 quilômetros hoje e deu uma dorzinha na perna, mas eu vou tentar dialogar um pouco. De certa forma um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, e começou um pouco por acaso, e depois eu fui vendo a grandeza que eram os trabalhos, as obras completas do Marx. Então aqui na verdade é um relato histórico sobre as obras completas do Marx, e eu vou começar mostrando como que isso veio na minha pesquisa. Bom, eu comecei um trabalho de doutorado em 2009, para estudar a questão do livro 2, na verdade a relação do livro 1, 2 e 3 do Capital, especificamente os problemas sobre o dinheiro de crédito, o capital portador de juros, o capital fictício, que na verdade quem trabalhava isso dentro do marxismo eram os economistas e o pessoal do serviço social, se você pegar em alguns da sociologia. Mas, basicamente, toda a pesquisa do chamado processo de financiarização estava concentrado no serviço social e no curso de economia. E logo eu falei, olha, se o Capital eu considero como um trabalho máximo do Marx, é um trabalho que tem um problema filosófico ali, um problema da construção da obra dentro do idealismo alemão e também a sua crítica ao idealismo alemão.
Então, o livro 2 e o livro 3, especificamente o livro 3º, tem que ser pensado como um todo, e como um todo deve ser pensado como um pensar dialético. Como que está organizado essas 3 obras com o pensar dialético? Bom, o começo da pesquisa foi muito tranquilo, de certa forma. Porque a parte do livro... A parte do livro 1 eu tinha um certo domínio sobre a circulação, a dita circulação simples do dinheiro, que é um trabalho muito trabalhado dentro da história da filosofia, da economia. O livro 2 tem alguns trabalhos sobre a circulação do capital-dinheiro, e chegava no livro 3º, que a gente achava muitas questões, era sobre o problema empírico do capital portador de juros. Então a maioria fazia pesquisa como? Pegava os dados econômicos, né? E não é tão difícil provar isso, que a maior parte do dinheiro que circula no mundo é o dinheiro de crédito, o capital fictício, o capital portador de juros, essas categorias, o que vem chamar de mercado de ações, fundos de pensão, fundos mútuos, bem na linguagem das finanças. Então, isso do ponto de vista empírico não era muito difícil de provar. Então, e a maioria colocava isso do ponto de vista empírico e tentava achar partes do livro do Capital, alguma coisa que encaixava teoricamente com os problemas do mundo contemporâneo. Bom, quando comecei a pesquisa, eu fiz exatamente o contrário. Primeiro, se do ponto de vista conceitual, como que o Marx vai desenvolvendo o capital portador de juros no livro 3º, como que desenvolvendo ele conceitualmente é possível ter uma certa compreensão da realidade do mundo contemporâneo. Fiz exatamente o contrário. Bom, a primeira parte da pesquisa não andou muito bem, que era a parte do capital portador de juros, que o Marx desenvolve em partes que já está, de certa forma, nos textos, ficou conhecido para a gente sobre teorias da mais-valia, que tem uma publicação, uma tradução antiga no Brasil. E você tem uma parte muito bem desenvolvida no Capital, na seção 5, especificamente nos capítulos que começa a partir do capítulo 21, 22, 23, da chamada seção 5. Então essa parte foi rápida para desenvolver. Na verdade tinha que buscar uma série de autores e pensar. Tinha um começo e tinha uma continuidade da pesquisa do Marx. A partir do momento que ficou conhecido como sistema de crédito capitalista, que é o capítulo 27 da seção 5 do livro 3º, ali as coisas começaram a ficar todas muito nebulosas, porque são partes que o Marx começava e o parágrafo, de repente, cortava o parágrafo, eram ideias inacabadas, e aí você tinha muito texto, e até a organização desse texto não era preciso, como o restante do livro, os 3 livros do Capital, inclusive da seção 5. Aí eu me coloquei dentro de um labirinto, um quebra-cabeças. Então, como que eu vou montar um quebra-cabeças? É tão difícil o pensar dialético do Capital, como que eu vou ordenar esses capítulos? E eu via que a sequência dos capítulos já não era tão simples. Se você ligar o livro 1 e o livro 2, tem uma ligação, tem um desenvolvimento conceitual nos livros. E quando você chegava na seção 5, não tinha um desenvolvimento tão simples de ser ordenado. E tinha algumas partes do texto que eu falava assim, mas será que o Marx escreveu isso mesmo? Bom, eu lancei a dúvida ainda no doutorado, né? Fiquei uma dúvida, e eu vi que as partes, os adendos que o Engels colocava, principalmente na seção 5, em certo sentido, cortava o desenvolvimento dialético do texto. Mas quem é o pobre do Ricardo, né, para fazer uma crítica tão pesada ao poderoso Engels, né? E por acaso, já no final da pesquisa, eu achei um autor que tinha tradução de Portugal. Por acaso eu estava lendo, estava cansado, fui ler outras coisas e achei exatamente uma crítica, exatamente nessa seção dos textos do Engels. Eu falei, olha, eu vou maneirar um pouco na crítica, mas eu vou usar outro autor. E me resguardo na crítica. E usei o autor, falei que tinha um problema ali de construção do texto. Bom, terminei o doutorado e aí comecei um trabalho de pesquisa também, já dando aula na pós-graduação, de como fazer um certo ordenamento desse texto. Eu termino o doutorado no início de 2015 e eu fiquei, por acaso, sabendo, entrei em contato com vários textos chamados preparatórios do Capital. E esses textos preparatórios do Capital terminam a edição da Mega
por volta, acho que de dezembro de 2016, ou seja, após a minha pesquisa, né? E muitos desses textos de difícil acesso, inclusive. Alguns já estavam editados em PDF, outros você tinha que comprar, era um valor exorbitante, era difícil de conseguir. Além disso, para fazer uma leitura dentro do texto da MEG, um texto era demorado, o site não é tão funcional. E por acaso, há um ano e meio, eu acho que nem um ano atrás, eu tive acesso a quase todos os textos, mas ainda faltava um texto chamado Capital Portador de Juros. E aí, alguns meses atrás, um colega meu conseguiu o texto, mandou a cópia, aí eu fui comparar aquela parte que eu achava que distorcia um pouco, que saía um pouco do texto. Bom, esse capítulo chamado Sistema de Crédito Capitalista, ele foi editado em torno de 6 páginas da edição Abril Cultural, na tradução que ficou conhecido por nós sobre o capital. E quando eu fui ver o texto do próprio Marx, é um texto em torno de 80 a 100 páginas de texto, que foi editado em 6. Tá? E os primeiros momentos que eu comecei a manusear o texto, eu vi aí sim um desenvolvimento mais agudo sobre os problemas do dinheiro de crédito, do capital e do capital portador de juros. Aí eu escrevi um texto introdutório sobre isso, que deve sair no livro da Ampof, ainda esse ano, a promessa é que sai o livro esse ano. E aí eu comecei todo um trabalho bem recente sobre as edições das obras do Capital, tá? Que agora foi lançado, né, em final de dezembro, a MEGA, Marx, Engels, Gesamtausgabe, que é obras completas de Marx e Engels, especificamente trabalhando a seção 2, que é a parte dos cadernos preparatórios do Capital. Eu descobri que eu estou garantindo pelo menos mais uns 30 anos de pesquisa. Eu acho que eu vou estar empregado pelo menos mais uns 30 anos, que é você pensar tudo novo, os cadernos preparatórios. Que uma coisa era o caderno preparatório do Marx, outra era os cadernos preparatórios do Engels, e além disso é a conclusão que ficou conhecido para a gente nos 3 livros do Capital. Então isso dá tudo uma nova interpretação e a riqueza das obras completas do Marx. Então eu vou trazer aqui como que foi essa edição das obras completas do Marx, como está sendo, que foi um longo processo. Eu quero trazer parte dessa pesquisa que ainda não foi publicada totalmente, só foi publicada essa parte do chamado sistema de crédito. E aqui eu trago uma parte dessa riqueza, como que dá uma margem de interpretação tanto na educação como na história, e assim como na filosofia e na economia, de pensar as obras completas de um autor. Lembrando que essa questão das edições das obras completas é uma coisa também muito recente em geral, né? Também pesquisando, por exemplo, os textos do Hegel, né? Um dos pais, o ápice do idealismo alemão, suas obras completas também foi cercada de ideologias e cercada de problemas de edições das obras completas, que em parte foi concluído na década de 40, logo do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que também deu uma margem, por exemplo, o Hegel ser relacionado, por exemplo, como um dos pensadores do Estado totalitário nazi-fascista. Isso é uma maluquice muito grande, porque o Hegel é um pensador da liberdade individual de um Estado, de uma organização institucional, claro, dentro da modernidade, do modo de produção capitalista, mas é um pensador liberal da liberdade, né? Até esse conceito de liberal no Hegel também tem uma certa controvérsia. Bom, então eu vou trazer um pouco sobre esse arcabouço das obras completas. Não é um trabalho definitivo, mas eu trouxe mais para a gente discutir como que é importante a pesquisa científica no Brasil, como que abre essas margens de interpretação. No mundo inteiro, sobre essas edições das obras completas do Marx, são poucos autores que têm feito isso, até para buscar é um pouco difícil, porque é um trabalho longo. Imagina, o Marx vai deixar um conjunto, é o maldito do alemão, né? O alemão escreve uma barbaridade, vai rascunhando, e vai sobrando muita coisa, e depois você tem que coordenar todas essas obras, né, completas. Então, se descobriu uma riqueza, uma grandeza dessas obras, e nós precisamos de muitos pesquisadores para continuar, minimamente ter um processo de interpretação mais próximo da fidelidade dessas obras completas. Então eu começo aqui para falar um pouquinho das edições
Bom, o que a gente pode dizer que é obra completa do Marx? Vamos ver o que foi publicado em vida. Bom, nós temos a Sagrada Família, foi redigida em conjunto com eles, uma obra publicada. O texto A Miséria da Filosofia, foi um texto de polêmica contra o Proudhon, contra a visão, da visão dos proudianos, e de certa forma uma tentativa de acertar as contas com a economia do Davi Ricardo. Outro texto que colocou o Marx, muito conhecido na Europa, que é o Manifesto Comunista, que é um panfleto político, mas que tem muita coisa sobre história e filosofia no texto, mas não deixa de ser um panfleto político também. Os textos chamados 18 Brumário de Luiz Napoleão, um texto político, de análise política da conjuntura na Europa, das revoluções liberais de 1848. O texto da Contribuição à Crítica de 1859, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Uma série de textos que vão ser publicados em parte chamado Herr Focket, que é uma polêmica contra o Focket, que é um ideólogo do governo do Bismarck. O outro texto, Capital, livro 1, A Guerra Civil na França, que foi publicado como um manifesto inaugural dentro do contexto da Primeira Internacional. O Capital, livro 1, a segunda edição, que foi toda revista pelo Marx, principalmente a seção, o capítulo 1. Inclusive, por exemplo, o livro que ficou conhecido para a nossa tradução é a edição, da segunda edição do Capital. Em breve deve sair uma tradução só do capítulo 1 da edição primeira. Tá? E os textos entre 1872 e 75, que o Capital é publicado em outros idiomas. No caso, a versão ficou mais conhecida, a versão francesa, em fascículos, que foi publicado em 26 fascículos no total da edição francesa. Então, isso daqui que o Marx, se você falar quais são as obras que o Marx publicou, isso daqui. Além disso, publicou ainda muitos artigos em periódicos e revistas, além de cartas. Então, nós temos a Gazeta Renana, os Anais Franco-Alemães, a Nova Gazeta Renana, a Gazeta Renana, chamada Revista Econômica Política, de 1850, e vários artigos no New York Daily Tribune, no qual Marx publica uma série de textos. É até difícil, porque alguns textos são do Engels e não do Marx, e o Marx publicava com o nome dele, porque essa publicação no nome do Marx que garantia, ele era um jornalista, e como jornalista ele ganhava por texto produzido. Então muitas vezes o texto era do Engels e o Marx publicava com o nome dele, para ter uma remuneração, como trabalhador. Então uma série de textos depois foram até editados pelo Engels, que saiu, que eram textos de conjuntura política. Então isso também podemos considerar como obras publicadas. Eu recentemente tive contato que as edições, por exemplo, que o Marx publica em Nova York, sobre a Guerra Civil, porque tem uma tradução eu não tenho o contato do texto em alemão, mas tem uma versão inglesa e uma versão espanhola. E eu fiquei sabendo recentemente que também não é a versão total, que foram também escolhidos textos. Então eu não tive ainda contato com esses textos sobre a Guerra Civil Americana, sobre a questão dos Estados Unidos. Então dá para ver que é uma riqueza, e dá para ver também o papel profissional que o Marx tem, o papel de ser um editor, todo dia acompanhando conjuntura, escrevendo diariamente. Então é um cara que acompanha o cotidiano conjuntural. Bom, uma parte significativa desse material jornalístico foi publicado pelo Engels após a morte do Marx, como Trabalho Assalariado e Capital, publicado em 1891, que reunia conferências de Marx em 1847 e publicado sob a forma de artigos de Marx na Nova Gazeta Renana. A Luta de Classe na França, que é uma série de artigos que foi publicada na Nova Gazeta. E uma observação importante: entre 1864 e 1872, o Marx terá uma extensa publicação da Primeira Internacional, e muita parte você não sabe identificar se é o Marx que escreveu. Então, às vezes ele escreve para alguma seção da Internacional, mas não foi assinada por ele. E você supõe que seja ele que escreveu pelo estilo da escrita. Tá? Então, é muito extenso realmente esse material, apenas uma parte dele que eu tive contato.
E nós temos as obras do Engels, né? A obra do Engels, em 1844, essas duas primeiras obras, que é o esboço de uma crítica à economia política e a situação da classe operária na Inglaterra, fez uma profunda mudança conceitual no Marx, de visão de mundo, porque colocou ele em contato pela primeira vez com a crítica à economia política, né? E os diversos problemas da sociedade industrial moderna. Então esses textos, realmente, o Marx vai reconhecer esses dois textos, e ele vai usar no Capital trechos, principalmente da situação da classe operária ou da classe trabalhadora na Inglaterra, que o Marx vai usar partes desse texto, inclusive no Capital. O Anti-Düring, que foi publicado em 1878, aí o do socialismo utópico ao científico, que é uma parte do Anti-Düring. Aí, logo após a morte do Marx, em 1883, o Marx publica A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Em 1886, o Engels publica o Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, onde ele traz pela primeira vez as teses sobre o Feuerbach, que não tinha sido publicado ainda, que ficou conhecido como parte da ideologia alemã. E observação, a Dialética da Natureza foi um manuscrito publicado póstumamente pelo Riazanov em 1927. Então, isso que nós podemos chamar das obras publicadas do Marx e do Engels. Tá? Ah, professor, mas tem ideologia alemã, tem os manuscritos econômicos filosóficos, tem a teoria da mais-valia, tem o livro 2 do Capital, tem o livro 3 do Capital, tem uma série de obras, então isso daí não foi publicado pelos autores. É aí que vai dar o início de uma série de polêmicas que já vai durar aí 150 anos, de polêmicas em torno das obras completas do Marx. Então vamos ver como que... no caso das obras do Engels, como no caso do Marx, Engels igualmente redigiu um grande número de artigos para a imprensa, publicados depois em formato de livros, como a Guerra Camponesa na Alemanha, que é uma série de artigos reunidos em 1870 e publicado também na Nova Gazeta Renana, foi editado por ele. Os textos sobre a moradia, que ele publicou com a polêmica contra o Bismarck, é um texto que eu acho que vale a pena entender, principalmente com os programas recentes no Brasil sobre moradia, vale uma boa reflexão, que reunia artigos publicados no Volke Staat em 1872. Então, aí lança uma outra questão. Marx falece em 1873 e deixa, igual eu falei para vocês, né? O alemão tem essa coisa de organização. Como que era o trabalho de edição do Marx, né? Ele não trabalhava sozinho, a gente tem que dar mérito também para a família Marx, porque eles tinham um trabalho em conjunto. Isso diversos biógrafos do Marx falam que é um trabalho em conjunto. Desde quando ele vem para a Inglaterra, vem para o seu exílio na Inglaterra, ele tem um trabalho. Primeiro, ele tenta conseguir um trabalho como operário de fábrica, ele não consegue, né? Ele já era um Marx muito conhecido na Europa, ninguém ia dar um trabalho de operário para um cara que era conhecido na Europa inteira nas revoluções liberais de 1848. Aí ele consegue uma ajuda de familiares, no caso familiares da esposa, Jenny, e logo depois um auxílio do amigo, o fiel amigo que o acompanhou até o final da vida, que é do Engels, e logo depois ele consegue um trabalho, ele vai se ocupar boa parte da vida dele como jornalista de diversos diários da Europa. E entre 1850 e 51, mais ou menos, ele começa um trabalho, dois tipos de trabalho. Um trabalho de fichamento dos economistas políticos, que ele está na Inglaterra, o berço da economia política. E o outro trabalho que ele vai ter o contato com os textos chamados cadernos pretos, de capa preta, né? Que era um caderno de estatísticas da economia inglesa. Então você tem dois grande material. O Marx nunca dominou, até o final da vida dele, nunca dominou plenamente o inglês. Ele lia inglês, mas ele não escrevia muito bem em inglês. Então ele teve um trabalho coletivo. Como que era esse trabalho coletivo? Ele ia logo cedo para a biblioteca, levava as duas filhas, a Laura e a Jenny. Esse trabalho era trabalho, ele fazia a leitura, fichamento. Quando o fichamento valia a pena, ele passava limpo, fazia uma organização de cadernos. Quando ele voltava para a casa dele, a esposa passava limpo novamente os cadernos, ele numerava caderno manuscrito A,
parte 1, manuscrito B, parte 2. Esse trabalho vai mais ou menos entre 1850 e 51, até por volta do que a gente ficou conhecido como os Grundrisse, de 1857 e 58, que vai dar origem ao primeiro texto de economia política, que é a Contribuição à Crítica à Economia Política, de 1859. Então, esses 8 anos de trabalho, parece que o Marx assim, tinha um trabalho, era muito obcecado por trabalho, que ele fichou diversos economistas políticos, inclusive economistas que você não tem noção de onde que ele tirou, eram economistas portugueses, italianos, franceses, além do berço da economia política. Então ele fichava, ia fichando esses trabalhos, e tinha esse trabalho todo coletivo da casa para essa edição. Então, com a morte dele em 1883, então você tem uma biblioteca inteira de anotações, e para quem conhece os textos do Marx, o rascunho dele é incompreensível. Era a esposa que compreendia. E a esposa falece antes dele, em 1881. Tá? E com o falecimento da esposa, que parte daqueles manuscritos, Marx fica muito doente, e menos de 2 anos depois o Marx vem a falecer também. E aí fica que a tradutora oficial do rascunho do Marx não estava viva. Então tinha um problema sério de você traduzir uma série de manuscritos e publicá-los. Além disso, até 1858, a gente conhece então, até um tempo atrás a gente conhecia aí uma série de manuscritos. Então o primeiro manuscrito foi traduzido recentemente para o português, chamado os Grundrisse, que é a tradução para o alemão, seria o borrador, rascunho, tá? Mas só que não eram únicos Grundrisse. Você tem os Grundrisse de 1861 a 63, que parte dele foi traduzido para o português, chamado Teorias da Mais-Valia, que era o caderno 6 até o caderno 20. O caderno 1 ao caderno 5 foi traduzido recentemente aqui no Brasil, em torno de 2008, 2009, pela editora Autêntica, bem recente também. E os finais dos cadernos, que é do caderno, parte do caderno 18 e do caderno 21 a 23, e parte do caderno 25 e 26, seria o que ficou conhecido como cadernos tecnológicos, e até hoje não foi traduzido para o português. Então esse seria os Grundrisse número 2. Os Grundrisse número 3, esse não foi publicado ainda em português, que são os cadernos de 1864 até a primeira edição do Capital. Esses seriam os cadernos dos Grundrisse 3. E finalmente a obra O Capital. Então nesse trabalho de rascunhos, que eu vou falar um pouquinho mais, ainda descobre os fichamentos do Marx sobre o Capital pós a primeira edição, os fichamentos do Engels para a edição e o que ficou conhecido para nós. Então nós estamos trabalhando há muito tempo, alguns leem o Marx há muito tempo, mas boa parte dessas leituras que nós fizemos do Capital é uma edição. Uma parte dele considerável é uma edição. Então, o que ficou? O Engels como editor. Então Marx falece em 1883 e o Engels publica a terceira edição do livro 1, logo depois da morte do Marx, publica a terceira edição. 2 anos depois da morte do Marx, a publicação do livro 2 do Capital. Tá? E parece que dá um confronto. O livro 2 eu conheço muito pouco, assim, conheço o que ficou conhecido por nós, mas parece que o Marx deixa 8 cadernos do livro 2 e o Engels só publica 3 cadernos. Então vale a pena uma pesquisa de fazer uma comparação, para quem tem um certo domínio de alemão, fazer essa comparação do livro 2 com esses 8 cadernos do livro 2. Em 1886, teve uma colaboração das filhas do Marx e do esposo da Laura para a publicação da tradução inglesa do livro 1 do Capital. Entre eles tem o Samuel Moore, um dos tradutores. Recentemente foi traduzido uma carta que o Engels tem com o editor inglês, foi traduzido na nossa revista lá, Revista Eleuteria, que é um texto escrito em inglês, que daí foi traduzido na Revista Eleuteria, sobre o problema de traduzir o Capital para o inglês. O Engels fazendo um debate. Em 1890, a publicação da 4ª edição, que é o que chega até nós, a 4ª edição do Capital, do livro 1. Em 1894, já quase no fim da vida do Engels, o Engels vem falecer em 1895, a publicação do livro 3º. Se a gente observar aqui, o livro 1 foi publicado no mesmo ano
foi reeditado no mesmo ano do falecimento do Marx, pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, a publicação do livro 2, e vocês vão reparar que o livro 3 leva 11 anos. Então, esse é o caderno, no prefácio do livro 3º, o Engels fala, olha, é difícil de editar esse livro 3º, porque eram textos inacabados. Então, foi a grande dificuldade de editar e ter uma organização minimamente lógica. Aí a gente vou tentar mostrar um pouco dos problemas dessa edição. Então, quando começou essa edição das obras completas, tá? Do Marx? Então, aqui eu divido em 4, essa divisão não é minha, tá? Mas, foi publicada uma série de artigos na crítica marxista, traduzido recentemente. Eu peguei uma compilação que eu não estou citando aqui, mas é uma compilação de textos que sai na revista Crítica Marxista aqui no Brasil, e eu faço uma resenha aqui geral, porque eles classificam como 4 momentos das obras completas do Marx. O período, aqui eu estou caracterizando o período pós-morte do Engels. Então eu considero o Engels aqui como o primeiro grande editor das obras do Marx. Tá? Ele e as filhas. Então não pode também tirar as filhas como editoras. Então aqui eu estou dividindo em 4 períodos. O primeiro período, que é a social-democracia alemã, e a segunda internacional. O período que é conhecido como a Revolução Russa e a ascensão do stalinismo. O terceiro período foi o contexto da Guerra Fria, principalmente os textos para a Alemanha Oriental. E o quarto período, que é o período atual, muito atual, tá? Que é de 1991 a 92, quando eles finalmente assinam um acordo, que eu vou falar um pouco aqui nesses slides, até os dias de hoje, que ainda não terminou as obras completas do Marx. Terminou a parte sobre o Capital. Tá? Então, observação, o Engels, sem dúvida, era a pessoa que mais entendia do projeto do Marx, mas essa evolução da compreensão a partir de 1870 diminui bastante, por causa da diminuição das cartas entre ambos. Então, aqui já é a falência da Primeira Internacional, os conflitos que tem dentro da Primeira Internacional, e as cartas, tem uma redução drástica dessas cartas. Então, até o livro primeiro, o Marx tem comentários. Então, você acha nessas cartas, por exemplo, do Capital, o Marx escrevendo para o Engels, olha, eu tive contato com a ciência da lógica que o Bakunin escreveu, deixou por acaso na minha casa, eu estou lendo a ciência, revi e reli a ciência da lógica do Hegel para montar a versão definitiva do Capital. Então, ele ia deixando pistas. Então, ler a ciência da lógica, você tem uma certa compreensão de como é que é a organização do Capital. Então, a partir de 1870, você não vai achar com facilidade essas cartas para compreender a montagem do livro 2 e 3. Então, já começa a ficar toda uma dificuldade de edição. E o próprio Engels vai admitir, depois da morte do Marx, que o Marx estava muito mais avançado, tanto da compreensão da economia política, do que propriamente o pensamento filosófico alemão. Coisa que o Engels vai fazendo. Eles tinham uma divisão muito rígida de trabalho, de amigos e de militante, né? Então, Engels cobriu os eventos da Alemanha, e sobre guerra na Alemanha, da Guerra Franco-Prussiana, e o Engels também tinha um debate sobre as questões, sobre a filosofia da química, da física. Então, eles tinham uma divisão do trabalho, mais ou menos dessa forma. E o Marx sempre escreveu sobre a França e os próprios problemas de economia política. Então, continuando. Então, após a morte dos dois amigos, nós temos todo o legado, o herança, Nachlass, herança ou legado, ficou nas mãos do Kautsky, do Bergenstein, do Bebel, August Bebel, e Laura Lafargue, a filha do Marx. Então, após a morte dos dois amigos, ficaram nas mãos desse pessoal chamado, que ficou conhecido como a Segunda Internacional, a social-democracia alemã. Por causa do envolvimento político, a social-democracia alemã nunca teve interesse em publicar as obras completas do Marx. Se você vai aí nas referências e tal, você vai ver que o Kautsky não tinha um tamanho, apreço para publicação, até que no curto prazo, os textos do Kautsky e do Bergenstein eram mais lidos do que os próprios textos do Marx. E aí eles iam lançando partes que interessavam e com recortes. Então isso tudo foi um problema muito sério para o marxismo. Os poucos textos são editados nesse período, então aqui pós-morte do Engels até a Primeira Guerra Mundial,
poucos textos são editados com sérios problemas de edições, como por exemplo a Teoria da Mais-Valia, que depois teve que ser revista completamente. Tá? Então a edição de 1903 do Kautsky, depois foi reeditado 30, 40 anos depois, na verdade 30 anos depois, com ajustes, foi publicado de maneira equivocada. Na Alemanha, até 1905, as tiragens, por exemplo, do Manifesto Comunista raramente ultrapassavam 2.000 exemplares, enquanto o programa de Erfurt, tá, que é o programa da social-democracia alemã, vendia 120 mil exemplares. E a introdução do Kautsky ao Capital, que é o chamado um estudo sobre a doutrina econômica de Karl Marx, tinha uma tiragem 2 vezes maior, 240 mil. Então, ou seja, o Kautsky e o Bernstein começaram a ser, são os intérpretes oficiais de um marxismo oficial de textos que só eles tinham. E aí eu acho que não está nesses slides, mas a dificuldade, por exemplo, de você obter um texto. Aí primeiro ficou com Kautsky, depois com Bernstein. A Rosa Luxemburgo, mas queria ter acesso a alguns desses textos, era a maior dificuldade. O próprio Riazanov vai falar depois, mais tarde, a dificuldade que ele tinha para dialogar com Franz Mehring, para obter esses textos. Então, assim, quem tinha herança era como se fosse os 10 mandamentos de Moisés, né? Então, quem tem isso daqui tem o poder sobre toda uma esquerda que está se montando na social-democracia, e aí não podia contradizer, né, entrar em contradição com a teoria oficial do partido. Aí tinha um problema assim, então é melhor esconder. Então, as obras completas no interior da social-democracia nunca teve nenhum interesse na publicação. Continuando. Então, a doutrina econômica de Karl Marx, do Kautsky, publicada em 1887 e aprovado por Engels, teve maior circulação com o Capital, 25 edições em 18 idiomas. Tem um bom texto do Lincoln Seco, que parte eu estou usando aqui, chamado sobre as edições do livro do Capital, que ele vai fazer uma comparação quantitativa dessas edições. E é bem interessante. Enquanto as edições do Capital, por exemplo, que seria a obra máxima do Marx, começa a diminuição, a partir da morte do Marx, ao invés de aumentar, as edições vão diminuindo. Por exemplo, o livro 2 e 3 quase que não é editado, enquanto esses textos oficiais serão editados um atrás do outro. Aí envolve um outro problema de pesquisa, que é uma coisa que não é uma coisa muito fácil de resolver. O envolvimento do Engels com a social-democracia. Não é fácil para resolver. Até que ponto o Engels concordava ou não com essas publicações. Tá? É muito ambíguo para mim, não tem uma resposta definitiva ainda sobre isso, mas o Engels tinha um projeto bem interessante. Primeiro, defender a teoria do amigo, mas reconhecia que ele não tinha total compreensão, como Marx tinha nos próprios textos. Segundo, acho que é um projeto de filosofia. Engels não é igual a Marx. Marx tem uma história de vida diferente do Engels, né? Então, um não poderia ser uma visão automaticamente o que um pensava, o outro pensava igual. Tanto que era muito comum, inclusive nas cartas, ter divergências. E essas divergências diminuem com o passar do tempo. Tá? Talvez mais pela dependência financeira que o Marx depois vai ter do Engels. Outra questão que o Engels tinha uma preocupação, responder a todos os críticos do Marx. Então, isso a gente tem que fazer um elogio dentro de toda aquela riqueza desse legado. Ele vai fazer uma série de levantamentos para responder aos críticos do Marx, entre eles o senhor Dürer, que é um professor de economia do Marx, que é original anti-Dürer. A outra coisa é um projeto do Engels, não sei até que ponto que o Marx concordava sobre isso, mas de fazer um prefácio de todas as obras conhecidas. Tá? Por exemplo, o prefácio da Guerra Civil na França, da luta de classes na França, ficou conhecido. Houve um longo debate dessa introdução, que seria o legado político do Marx. Recentemente se descobriu que houve 4 versões dessa introdução. Que o Engels foi censurado na primeira edição, daí ele manda uma outra, ele não queria fazer grandes alterações, ele manda uma segunda, e o editor altera essa segunda edição, e o que é publicado, ele não quis que fosse publicado. Aí se colocou dentro do legado político como se o Engels defendendo toda a social-democracia. Então também é um legado ambíguo. Então houve censura também dentro da social-democracia,
Então não é fácil, acho que é um trabalho para historiador mesmo, de fazer, analisar com cuidado esses documentos, até que ponto que tem o envolvimento do Engels com a social-democracia. Eu não estou afirmando que não tenha, mas qual que é o grau desse envolvimento? Qual que é o grau desse envolvimento? O livro do Capital, por exemplo, no livro 1, já era pouco lido. Então esse livro Marx editou, terminou, escreveu, fez prefácio. E suas ideias encontravam difusão apenas da vulgarização. Os dois outros livros do Capital foram um pouco, desculpa, eu coloquei aqui maiúsculo, não foram um pouco lidos e editados. Então o livro 2 e 3 foram editados poucas vezes, com poucas tiragens. Talvez a única exceção foi na Rússia. Na Itália, por exemplo, a tradução completa do Capital apenas correu na pós-Segunda Guerra Mundial e no Brasil na década de 60, né, as edições. No Brasil, a circulação teve a introdução do Carlo Cafeiro, do Gabriel Deville e do Paul Lafargue. Então era muito mais fácil circular resumos do Capital do livro primeiro do que propriamente uma tradução científica, acadêmica, usando critérios acadêmicos dos livros do Capital. Então se vendia-se no mundo inteiro uma pretensa obra completa e acabada do Marx, que serviria para endossar a política econômica da social-democracia alemã. Então se vendeu como se o Marx tivesse uma obra fechada, acabada, pronta e definitiva, sobre a teoria de tudo. E o Marx não tinha uma obra acabada de uma teoria de tudo. Isso é fato. Em dezembro, aqui a gente começa os primeiros trabalhos de uma edição completa das obras do Marx. Então, em dezembro de 1910, um grupo de marxistas austríacos começou a ideia de publicar as obras completas do Marx, que ficou conhecida como a edição de Viena. Então, foi o primeiro grande trabalho científico para fazer uma publicação das obras completas do Marx. Aí se reuniu as celebridades do mundo acadêmico, o Max Adler, o Otto Bauer, Adolf Braun, Rudolf Hilferd e Karl Renner. Eles, não está aqui, mas entre desses grandes teóricos aqui, tinha um jovem que já frequentava esse Marx Studium, que era o do jovem David Riazanov, que futuramente vai ser o grande editor das obras completas do Marx. Então ele já frequentava esse grupo. Então eles se reuniram na famosa Conference em janeiro de 1911, com a presença do Riazanov, e assinaram uma carta de intenção explicitando o desejo de publicar as obras completas do Marx. Então, podemos dizer que a primeira tentativa de formar as obras completas do Marx surgiu desse grupo aqui. Então, o projeto falhou pelo desinteresse da social-democracia, e aí, em 1911, 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, e todo o trabalho pouco evoluiu, tá? Apesar das publicações posteriores da Marx Studium, que começa em 1904, e vai até 1923, que foram publicados extratos ou comentários de tradução. Então esse é o primeiro grande projeto, e a falha, e aí podemos dizer que é o fim da primeira etapa das obras completas do Marx, que é aquela primeira etapa da social-democracia. Fracassou. Tá? O próximo empreendimento vai começar com a Revolução Russa. Então vamos tentar compreender um pouco esse momento. O próximo grande empreendimento da construção das obras completas, do Marx e Engels, foi dado após a Revolução Russa, principalmente pelo Riazanov. É importante caracterizar que Riazanov não era um bolchevique de origem, né? Ele era um menchevique, circulava nos grupos da social-democracia, como ele estava lá em Viena, mas ele vai ser o cara, o Comitê Central do Partido Bolchevique, cria o Instituto Marx e Engels de Moscou, e em 1921, seu primeiro presidente, o menchevique, Riazanov, né, que era um cara, ele conhecia bem essas publicações, já tinha um contato, ele pede que a escolha, o critério das escolhas de quem fosse trabalhar com os textos do Marx fossem treinados, independente da origem política. Então era um trabalho profissional, e ele vai fazer um trabalho que ele conhecia muito bem, né? Ir atrás de bibliotecas e bibliotecas na Europa inteira. Tá? Então, Riazanov pôde reunir o material necessário para a edição da Mega 1, como a aquisição de originais, realização de fotocópias, manuscritos, volumes existentes dos arquivos da social-democracia em Berlim. Então, imagine um Estado inteiro dar um poder de um cara, um presidente do Instituto Marx e Engels, cuja Revolução Russa
tem como as estrelas Marx e Engels, sem dúvida nenhuma, de você reunir um estado inteiro, falar, monte uma biblioteca. Né? É como se a CAPES viesse aqui, olhasse aqui para o programa de vocês e falar, monte a biblioteca de vocês como vocês quiserem. Né? Então, Riazanov tem um poder muito grande ali de montar essa biblioteca de fotocópias, ir atrás de obras, de cartas. Então, às vezes o Marx escrevia uma carta X para o editor na Áustria. Então, ele ia atrás onde estava essa carta para editar. Então, foi um trabalho realmente muito profissional. Então, o plano original da Mega 1, com Riazanov, seria composta por 42 volumes, divididos em quatro partes. Guarde essas 4 partes, que essas 4 partes é muito semelhante, algumas alterações, mas muito semelhante ao que nós vamos ter hoje das obras completas da Mega 2. Então, podemos dizer que o trabalho pesado desse trabalho das obras completas do Marx foi realizado pelo Riazanov. Tá? Então, a primeira parte, 19, era composto por 17 volumes escritos de Marx e Engels, exceto o Capital. A segunda parte, 13 volumes dedicados ao Capital e os seus cadernos preparatórios. A terceira parte, 10 volumes compostas pelas correspondências. E a quarta parte, 2 volumes com índices temáticos e de nomes. Então aqui ficou a chamada Mega 1. Tá? Então vamos ver um pouquinho a segunda etapa. Em 1927 aparece na Alemanha o primeiro volume dos 42 planejados. Entre 1929 e 1932, a editora Verlag Berlin publica os outros 8 volumes. Entre 1933 e 1935, após o afastamento do Riazanov, aparecem mais 4 volumes. Além disso, em 1935 é publicado o Anti-Dürer. Em 1939 e 41 são publicados 2 volumes dos Grundrisse, tá? Que seriam os cadernos de 57 e 58. Ambas as obras não estavam no projeto original da Mega 1, assim como os manuscritos econômicos filosóficos também. Aí já começa outro problema, tá? Aí começa a ascensão da censura na União Soviética, a perseguição do Riazanov, ele é retirado do posto, em 1933, ele é retirado do posto. Aí tinha um problema sério. Primeiro, os Grundrisse eram cadernos que falavam sobre as questões sobre as formas que precedem o modo de produção capitalista, e chocava, de certa forma, com a chamada teoria das etapas, que foi divulgado na União Soviética. E os manuscritos econômicos filosóficos tinham um problema claro ali, que era um problema do humanismo. Era um texto preparatório, era um rascunho também, mas ele deixava muito claro no jovem Marx, que colocava o comunismo como um projeto do homem, um homem concreto, e chocava também com as ideias que estavam aí, que era o período da ascensão, do começo dos expurgos na União Soviética. Então esses textos aí, tipo os Grundrisse mesmo, nessa edição foram pouquíssimas edições. Então quem teve acesso foi um acesso limitado. No caso dos manuscritos econômicos filosóficos, que nem está nesses slides aqui, quem teve o primeiro contato foi o Lukács, que fez, inclusive ajudou a publicação dessa edição. E a edição francesa sai quase no mesmo ano da edição alemã. E quem fez foi o Henri Lefebvre, assim como a Escola de Frankfurt vai ter acesso, especialmente tem esse problema nos textos do Adorno, mas ele não cita diretamente, do Horkheimer, que também não cita abertamente, e vai aparecer nos textos, aí sim citando os textos do Marcuse. Aí sim o Marcuse tem um elogio muito, muito grande esses textos. Além dele, o Erich Fromm, que publica ali o conceito marxista do homem, que é um problema que está em torno dos manuscritos econômicos filosóficos. É uma certa forma uma preocupação que então a ascensão, começa a ascensão do terror não só na União Soviética, mas também a ascensão do nazismo, né, e do fascismo na Europa. Então esses textos foram importantes nesse contexto. Logo depois da edição dos Grundrisse começa também a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então em 1931 o Instituto Marx-Engels foi absolvido pelo Instituto Lenin, funda-se o Instituto Marxismo-Leninismo, e após o afastamento do Riazanov, a prioridade foi a publicação das obras completas do Marx e Engels em russo. Entre 1928 até 1947,
em 28 volumes, 33 livros, ficou conhecida como a Socimedidia. São as obras completas do Marx em russo. E as obras completas em alemão? Poucas circulações, muito poucas. Tá? É importante destacar ainda, eu quero falar um pouco do trabalho do Riazanov. Ele tinha uma equipe enorme, a equipe dele. Tá? E ele tinha dinheiro para comprar bibliotecas particulares na Europa inteira. Ele fez isso, circulou a Europa, circulava a biblioteca de intelectuais. Então, se descobrir a biblioteca do professor Ricardo lá de Campo Grande, ele vinha, comprava e levava tudo. Ele levava e formou, talvez, eu vi um artigo falando que a biblioteca do Instituto Marx Engels já era uma das maiores da Europa, até 1924, mais ou menos, era uma das grandes bibliotecas da Europa. E tinha uma equipe de filólogos que ele ajudou a formar, que era você pegar aqueles textos, as fotocópias, e compreender a construção daqueles textos. Então foi um trabalho profissional feito. Então esse trabalho a gente não pode tirar aí esse trabalho que o Riazanov vai ter para as edições completas do Marx Engels. Bom, então aqui encerra a segunda etapa. Foi publicado, o avanço foi maior do que a social-democracia. Então foi publicado as edições das obras completas do Marx em russo e publicou também a Mega 1, que foi publicada em poucos volumes e logo veio a Segunda Guerra Mundial. Então essa que ficou conhecida como a Mega 1, incompleta. Tá? Agora a gente vai discutir um pouco como vai ser isso no pós-guerra. Eu mesmo usava isso, eu acho que a maioria usa quando vai tratar do Marx. Eu uso o trabalho chamado Marx Engels Werk, que às vezes vai achar a nomenclatura MEW. Tá? Eu uso essas edições até hoje. São as obras incompletas do Marx, né, que é o Marx Engels Werk, e que depois a Mega 2 vai usar essa Marx Engels Werk como parte da Mega 2, que é esse trabalho aqui que o Riazanov vai fazer. Então o trabalho no pós-guerra. No pós-guerra o projeto foi menos ambicioso, deu origem a Marx Engels Werk, com 41 volumes, publicado em 1956, 1968. Além dele, você teve uma edição específica que surgiu em 1982, dos chamados Grundrisse, que é primeiro manuscritos preparatórios do Capital. Então eu sempre ficava em dúvida, quando eu usei na tese, é uma dúvida infantil, mas é uma dúvida. Eu usava as edições do Capital, e era 1967, 68, e quando eu ia usar a edição dos Grundrisse, em alemão era 1982, eu falei, será que está errada a edição que eu estou usando? Não estava errado, porque a edição só foi feita em 82. Tá? Então você vê que os cadernos preparatórios do Capital nunca chegava completo para a gente. Então a Werk foi a mais abrangente até pelo menos 1970. As traduções do mundo inteiro, em boa parte, foram baseadas nela, a edição italiana, a edição francesa, as traduções para as edições da Ciclo 21, feito pelo Pedro Scaron e do Venceslau Rossis. As edições brasileiras foi baseada, boa parte, na Werk. A única que vai sair um pouco da Werk é da edição francesa, organizada pelo Maximiliano Rubel, que ele vai ter contato, não sei como, mas ele tem contato com essas obras completas. Ele propõe uma organização diferente do Capital, só usando os escritos do Marx. Ele é um pouco um autor fora da curva, né, nessas questões. Então a Werk não continha, por exemplo, os Grundrisse, que foi publicado como suplementar em 82 e 83. Tá? Com base nela se publicou a Marx Engels College Works, que foi publicada entre 1975 e 2005. Essa edição em inglês é muito completa também, e teve toda uma polêmica, né? Eu mesmo usava muito dessas obras, e daí no site lá do marxismo.org, eles começaram a cobrar para usar essas obras. Foi uma polêmica enorme, teve como a obra pública tem que ser... Agora você consegue ter acesso a essas obras em inglês, que é uma obra muito boa. Eu gosto muito de usar como consulta essas obras, porque é o seguinte: como que a gente vai fazer a tradução do alemão para o português, né?
tenho comparado um pouco essas traduções. Cartas, muitas vezes, é quase que muito difícil de traduzir, porque o Marx usa uma ironia do seu tempo, é uma coisa muito pontual, é muito difícil de traduzir. Então tem que ter um conhecimento muito grande da língua. Eu mesmo que traduzi algumas cartas, eu desisti, eu traduzi um parágrafo e desisti, por causa dessa, ele usa termos em latim, francês, alemão, daí usa termos do irlandês, do inglês, usando uma ironia muito fina. Você tem que traduzir aquilo, é muito difícil. A tradução do espanhol, principalmente feita pelo Pedro Scaron, das edições do Capital, é muito bem feita, muito conceitual, as notas muito interessantes, e nem sempre as traduções para o português são interessantes, tá? Eu já vou explicar o porquê. E aí o inglês ajuda para fazer a comparação, porque é uma língua também anglo-saxônica, e às vezes dá uma ideia melhor, muitas vezes, dessa tradução. Então, às vezes, essas traduções têm que ser cortejadas com várias edições para ter alguma coisa próxima do inglês. Um desses encontros, do alemão, um desses encontros da Ancora, no nosso GT, Marx, a tradição dialética, tinha um senhor lá com cabelos grisalhos, não tão grisalhos como o do Pedro, mas bastante grisalho. Ele apareceu do nada no nosso GT e falou assim, levantou lá do nada para fazer uma pergunta que ninguém conhecia. Ele falou: eu organizei o Capital. A gente ficou perdido, assim, mas quem que é esse senhor, né? Era o Flávio Cote, que traduziu da Abril Cultural, que ninguém conhecia, eu não conhecia. Aí ele contou a história, e daí era para ser um intervalo, e acabou não tendo intervalo, a gente quis ouvir a história. Que como que foi? Ele começou a tradução do Capital, que é uma tradução, na minha opinião, a melhor feita para o português, da Abril Cultural. E quando você vai pegar o livro 2 e 3, você vê que tem erros, assim, vê para digitação nas traduções. Não é igual ao livro 1. Aí ele falou que em 1984, 85, a coleção Os Pensadores, a coleção Os Economistas, que era da editora Abril Cultural, a editora da Ática, os grandes cientistas sociais, começaram. Qual era o emprego de quem viveu no exílio? O emprego de quem viveu no exílio voltando para o Brasil era para ser tradutor. Não tinha concurso nas universidades ainda, né? Tradutor. Então o projeto dos pensadores, dos economistas, era continuar, né? Era para ser inacabado. Tá? E você pode pegar nas edições dos pensadores, você vê que termina a edição de tradução até 1985. E da Ática, acho que até 86, se não me engano. Tá? Então acabou o projeto, que em 1984, um grupo militar, ele entrando na editora, estava todo mundo fechando, nós vamos fechar, por pressão de grupos militares na época. E aí ele falou: não, eu tenho que publicar os 3 volumes do Capital. Aí o editor dá 3 meses para ele acabar a tradução. E ele junta, acho que ele mais outra pessoa, um tradutor, e começa uma publicação para editar o mais rápido possível, e daí fecha, acaba as edições dos pensadores, dos economistas e dos grandes pensadores, dos grandes cientistas sociais, e ficou essa tradução para nós. Agora, só recentemente, que há 80 faz uma nova tradução. Então você vê, a tradução do Capital começou aí, acho que a primeira edição de 2010, 2011, tá? Se a última foi em 84, foram em 25 anos, mais de 25 anos, sem uma outra tradução. Então você vê como a história também do Capital foi dolorida aqui no Brasil para a edição. Tá? Então em 1990 é fundada a Fundação Internacional Marx Engels, que teve apoio de 4 importantes institutos. Foi muito difícil fazer isso daqui, esse acordo. Por que 1990? Queda do Muro de Berlim, o começo da desagregação da antiga União Soviética, tá? Porque ninguém queria ceder esse material, ou por um alto custo, ou se não se tinha dinheiro, ou então poderia essas obras desqualificar um projeto de partido político até naquele momento. Então a conjuntura ajudou do ponto de vista de reunir essas obras completas. Essas obras completas estavam em 4 grandes institutos: o Instituto de História Social de Amsterdã. Lembrando que parte dessas obras completas chega em Amsterdã porque durante a Segunda Guerra Mundial uma empresa de seguros
compra as obras do Marx e leva para a Holanda, esconde do movimento nazista. Tá? E fica lá uma parte dela. A outra parte ficou em Moscou, né, resistiu ali às queimadas da Segunda Guerra Mundial. A outra ficou com a própria Academia de Ciências de Berlim, ligada à social-democracia, que ficou na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, era obra de militantes anônimos que guardavam, que escondia essas obras. E depois, mais tarde, a montagem do Karl Marx House, que é a casa de Karl Marx, que existe até hoje lá na Alemanha, na cidade de Trier. O projeto da Mega 2, que é o que nós temos hoje, que é uma obra a ser conhecida. O projeto inicial da Mega 2 era publicar 164 volumes. Por questões financeiras, decidiu publicar 114 volumes em 117 tomos, a partir de 1975, com término previsto em 2025. Tá? Até minha atualização última estava em 83 tomos. Então, até chegar a 117 tomos, em 114 volumes. Tá? Aí teve um problema financeiro, agora você não tem mais um partido político para bancar essa publicação. Tem que pensar o quê? Tem que publicar, editar, colocar uma capa, pagar pesquisadores. Essa última etapa, em boa parte, foi utilizada por voluntários. Além disso, você tem uma briga ainda, desde quando a formação das primeiras negociações. Porque a Werk, Marx, Engels, Werk, você tinha longos comentários. Tá? E a decisão da Mega era retirar esses longos comentários, que era feito pelo Partido Comunista, Partido Social Democrata Alemão. Então a Mega 2 manteve a divisão proposta pelo Riazanov. Tá? Atualização em dezembro de 2015 que eu fiz aqui. A primeira parte já foram publicadas, que é as obras de Marx e Engels, exceto o Capital. Então foram publicadas 20 dos 33 volumes previstos. A segunda parte está completa. Eu errei, né? Foram 15 volumes, eu falei 21. São 22 livros. Tá? Essa está completa. Então essa daí a gente começa um novo trabalho. Tá? A terceira parte foram publicados 14 volumes de 35 previstos, que são correspondências do Marx e Engels com terceiros também. E a quarta parte, essa sim é diferente do Riazanov. Foram publicados 12 de 32 previstos, que agora ele coloca todos os rascunhos feitos por Marx e Engels, exceto o Capital. O Capital está na segunda parte. Então, por exemplo, a gente vai ter agora foi editado recente um comentário dos Cadernos de Manchester, que é de 1851 a 1853. Na verdade, aí sim são rascunhos. Acho que a gente tem que se debruçar aí na segunda parte, mas vale a pena ver a evolução teórica de Marx. A quarta parte é a novidade, então a parte dedicada a anotações inéditas. Tá? Então, minhas conclusões, né? Então, quem conhece como uma obra acabada e definitiva sobre o Capital, na verdade, o que a gente conhece é uma obra a ser descoberta, que é inacabada. Tá? Então, a edição, falar assim, o livro 1, 2, 3 do Capital é uma obra acabada? Não, não é acabada. É uma obra que dá, ainda bem que dá uma profissão para a gente continuar pesquisando e debatendo e tendo divisões. Sobre o problema como editor, é onde que eu estou pensando em estudar um pouco mais, porque agora a segunda parte da Mega, que é sobre os cadernos sobre o Capital, abre agora a possibilidade de a gente pensar o que foi escrito por Marx e o que foi escrito por Engels e o que Engels editou. Então agora a gente pode fazer uma comparação científica desses textos. A gente descobriu uma longa negligência da social-democracia, uma longa vulgarização da burocracia da União Soviética. Ele publicava de acordo com o que os chamados partidos comunistas da União Soviética admitiam. Então, se aquilo contrariava a teoria oficial, não se publicava, se escondia ou dava menor importância. Tá? Além disso, você está falando de um país, segundo país mais rico do mundo, que foi a União Soviética, que tinha o mercado editorial na mão. Então, o que ficou conhecido, que circulou nos partidos comunistas, no caso da América Latina, foi, de certa forma, a vulgarização dessas obras completas. Tá? Até mesmo, você vê títulos, até uma coisa que eu estava muito preocupado. Se o Capital, no caso o Capital tinha títulos, eu fui vendo que não tinha títulos.
né? Então isso muda completamente. Você pega ali a seção 5 do livro terceiro, o final dele seria a pré-história do capital portador de juros, uma coisa assim, uma pré-história. Daí você vai ver, ele não tem título, tá? Daí você coloca assim, pré-história? Pré-história do quê? O que é pré-história para Marx? Você começa a colocar em dúvidas, tá? Até mesmo eu li recentemente a ideia de concepção materialista da história, concepção idealista da história. Esse título não existia. Você pega na obra, ela começa sem esse título. E você induz, de certa forma, você compreender um determinado ângulo da obra, tá? Os escritos inéditos e rascunhos, desculpa, não, que é maiúsculo, né? A gente pode pensar novamente no Capital. E se filologia vai ajudar, né? Porque essa é a grande discussão da Mega. Tá, eu vou colocar aqui as obras do Marx, do Engels, a edição do Engels, até que ponto também que isso pode ajudar, porque a gente está dentro de um pensador, um filósofo, Marx, a formação filosófica muito forte, até que ponto também de transformar o Marx apenas um mero historiador de ideias e não um pensador dialético. Até que ponto que a filologia pode ajudar. Então é isso que eu acho que a gente abre para finalizar, eu acho que já falei demais, para finalizar a gente abre toda uma série de pesquisas na área de educação, de história, de economia e no caso da filosofia, de repensar o marxismo, né? Repensar um pensador tão importante, um pensador da liberdade, e um momento muito propício para se pensar, onde as chamadas qualquer um pode dominar Marx, e descobre que existe um trabalho científico, né, acadêmico, sério, para ser feito com um pensador tão citado e tão pouco lido. Então seria isso. Obrigado. Como que é, Pedro? Eu queria, antes de tudo, agradecer novamente o Ricardo por esta apresentação que ele acabou de fazer sobre a história da publicação das obras completas, esta aventura que em muitos momentos se assemelha até mesmo a um romance policial. Agradeço, Ricardo, e passo a palavra a todos os presentes. Gostaria de agradecer aos professores do programa que estão aqui presentes, aos alunos do programa de pós-graduação. Gostaria de agradecer à professora Viviane e aos alunos do curso de História, bem como a todos presentes aqui. Muito obrigado. Senhor Henrique. Ricardo, primeiramente eu quero te agradecer e te parabenizar pelo teu trabalho, né? Porque esse é um trabalho muito importante, né? E eu queria te colocar algumas questões de pedido de esclarecimento. Sim. Enquanto você estava falando dos problemas da publicação, eu lembrei da publicação dos textos do Walter Benjamin, né? Que, na verdade, essas publicações, elas têm um problema de como o espólio é explorado em função do lucro, tá? Por exemplo, o Walter Benjamin tem muitos textos ainda inéditos e eles não são publicados todos de uma vez, eles são publicados assim, um ou outro, junto em livros, organizados junto com textos que já foram publicados. Então a gente tem que comprar o livro por causa de um texto inédito e fica com uma coleção de texto repetido, entende? Esse é o problema da publicação do espólio, né? Eu queria também que você falasse alguma coisa que aqui no Brasil tem uma interpretação que veio a partir da abordagem althusserriana também, né? Como é que fica essa nossa leitura do Marx via Althusser, né?
E quando você falou do Capital, a terceira questão, você citou os pensadores, né? Mas tem uma edição da Civilização Brasileira, Sim. de 78, 78. É, antes um pouco. 68, mas ela foi retirada e voltou em 78, né? É verdade, sim. Do Reginaldo Santana. E por último, o que você acha dessa última biografia publicada pela Boitempo, que está sendo muito comentada, eu não li ainda. Tá? É isso. Responda. Depois Responda. Sobre, olha, realmente eu tenho que falar um método que eu tenho usado assim da leitura. Eu fui orientando do professor Hector Benoit da Unicamp. Sim. E ele usa para fazer as interpretações dos textos do Platão, é o termo que ele usa, lexis. Você deve seguir rigorosamente a escrita temporal e conceitual do autor. Então, quando a gente mistura os textos em épocas diferentes, ou escritos diferentes, você muda o entendimento do texto. Então, quando eu vou tentando fazer essa leitura, eu tento colocar o tempo do autor e como que ele vai desenvolvendo isso no texto. Então, eu não conheço a obra do Walter Benjamin, mas se fosse fazer isso com Marx, ia ter um problema sério, porque é misturar textos de épocas diferentes, de evolução teórica diferente, e novamente uma nova confusão. Eu acho que nisso a Mega foi muito cuidadosa, eles inclusive evitaram de colocar título, longos comentários, eles retiraram todos. Alguns comentários da Merck são bons comentários, ajuda, mas eles realmente retiraram, quiseram fazer um filtro muito grande sobre isso e colocar uma certa ordem nesse pensamento, com data. Então isso ajuda as obras completas. Como eu só tive contato da parte 2, eu não sei como está sendo as outras partes, a parte 1, 3 e 4. Então, o meu método de fazer essa leitura, usando esse conceito aí, lexis, né, que é o entendimento, seguir o texto pelo texto, o autor, cada palavra, nesse sentido. No caso do Brasil, a leitura altusseriana, eu acho que eu não conheço a Althusser, então quando a gente não conhece, o Wittgenstein fala, tudo que a gente não conhece, a gente não fala, né? Mas assim, o Althusser tem aquela, que foi publicada a edição da Boitempo, que coloca o texto do Althusser como abertura. Ele fala dos problemas de começar a leitura a partir do capítulo 5. Né? Porque seria onde o Marx teria se livrado definitivamente da leitura hegeliana. Mas se você pegar ali os problemas da circulação simples, o capítulo 1, 2 e 3, é quase que inevitável essa comparação com a fenomenologia do espírito e com a ciência da lógica do Hegel. Óbvio que tem diferenças, mas ali você vê uma linguagem do fetiche, do valor de uso, do valor, uma linguagem claramente hegeliana. E mesmo que o Marx não falar, o Marx escreve a carta e fala que ele está lendo a ciência da lógica para fazer essa montagem. Mesmo que ele não tivesse lido, a influência do debate hegeliano desde a juventude é muito próximo dele. Ele teve aula, ele e o Engels, com o Eduard Gans, que era o grande discípulo do Engels, do Hegel, na escola de Berlim. Então é muito difícil você tirar o Marx de todo o idealismo alemão. O Marx é um crítico do idealismo, ao mesmo tempo vive todo o momento do idealismo, né? Aí de certa forma, esse texto, como coloca o Althusser, tanto colocou o texto do Gianotti como o texto do Althusser, né? É a edição da Boitempo, um bom texto aí de comentários da tradução da Boitempo. Nós temos o texto do Pedro, junto com o Klaus, né, que tem um comentário da tradução da Boitempo, que eu recomendo aí a leitura, que eu acho que vale a pena. Eu esqueci, desculpa, teve a edição realmente do Reginaldo Santana. Tem diferença, você pega do Abril Cultural e do Reginaldo Santana, tem diferença de tradução. Eu vejo assim, que a tradução do Reginaldo Santana é uma tentativa de popularizar, em alguns aspectos perde a ideia filosófica do texto. Né? Então, se você compara, parece que são dois textos diferentes, inclusive, né?
Mas, por exemplo, a Teorias da Mais-Valia, a tradução é do Reginaldo Santana. Mas eu sempre tomo muito cuidado de fazer qualquer tipo de crítica ao Reginaldo Santana, que ele traduzia em tempos difíceis, né? Então eu procuro elogiá-lo, não fazer críticas, né? Até porque eu não sou um grande, eu estou começando meu trabalho de tradução agora, e eu vejo quando a gente vai fazendo a tradução direto do alemão, a especificidade da língua e do tradutor, é impossível você não ter o seu carimbo, né, da tradução, como você vai traduzir, como vai criando um vocabulário. Então é difícil não ter a marca do tradutor, né? Muito difícil. E dessa última biografia eu ganhei o livro agora em outubro. Eu também ganhei. Eu não li ainda o texto. Eu marco outro momento para a gente conversar também sobre a tradução dessa biografia. Mas foram lançadas várias biografias, né? Teve do professor da história, né, da USP, Segrilo. Tem do Musto, né, do Marcelo Musto, do velho Marx. Tem essa do Heinrich, né? Da Boitempo. Parece que é para ser em 3 volumes, né? Do Gareth Stedman-Jones, né? Isso, exatamente. Esse também eu comprei recentemente, não li. Do Sperry. Isso, exato, também, que foi traduzido com a editora do Rio Grande do Sul. Também essas obras nenhuma eu tive contato ainda. Eu comprei ou ganhei em casa e não tive contato. Daria um bom debate, uma nova biografia diante desses estudos do Marx. Mas ainda, a biografia que mais me influenciou de pensar as obras completas do Marx ainda é a tradução do texto de 1990 do Dave McKillen, que é Marx, Vida e Pensamento. É publicado pela editora Vozes. Eu acho ainda é uma biografia bem acadêmica, com muitas notas de fonte primária dos textos. Então ainda acho que no Brasil isso é uma boa referência. Acho que respondi todas, né? Por favor, Isaías. Senhor, parabéns pela sua exposição. Você já citou aqui rapidamente, mas qual é a sua opinião sobre a edição da Boitempo? Então, eu teria que comparar toda a tradução, né? Eu não fiz isso, né? Eu ainda continuo lendo os textos da Abril Cultural, e quando eu tenho uma maior dúvida, eu cortejo com o texto alemão. Quando muito, a tradução do Pedro Scaron, né? Do espanhol, mas eu tenho usado diretamente do alemão. Eu cito aí a boa análise que o professor Pedro Leão faz junto com o professor Klaus Gamer da tradução da Boitempo. O Klaus faz análise da tradução. Tá. Dos números? Dos números. Mas tem outros, né? Sim, não, mas isso foi uma resenha que foi feita. O Klaus fez uma análise da tradução, apontando alguns aspectos. Eu não tenho essa competência para fazer uma crítica a um tradutor. Eu sou bem mais humilde de fazer essa O Klaus sabe alemão. Sim. Sempre leu em alemão, né? Professora Maria Antônia, por favor. Ricardo, uma curiosidade. Você que vem traduzindo, né, segundo o método que você mencionou, qual que é a sua compreensão sobre as tendências, a polêmica em torno das tendências, jovem Marx, velho Marx? O Marcelo Musto, por exemplo, cita 3 tendências, né? A polêmica em torno de 3. Como que você avalia? Ele fala das 3 tendências, né, do Marcelo Musto, e ele tende a ficar com a ideia de interpretação de... Não estou lembrando das 3 tendências que ele fala, né? Ele fala do rompimento, né, da continuidade e que fala da relação como complementar, né? E ele fala de uma outra tendência que eu estou mais próximo dessa tendência que ele lista, que fala assim, olha, a obra tem que ser lida no seu momento histórico e nas suas razões específicas para escrever aquele texto. Então, o jovem Marx faz na crítica à filosofia do direito do Hegel. Tá, mas a filosofia do direito de Hegel, o Marx cita no Capital sem fazer nenhuma crítica, por exemplo. Porque o momento do debate com os jovens hegelianos em 1843 era um,
E o problema, por exemplo, do trabalho no capital era outro problema. Então deve ser lido o texto dentro, eu tendo a concordar com o Musto, né? Tem que ser lido dentro do contexto histórico e o porquê utilizar aquela obra. Então o texto da ideologia alemã, ele depois vai escrever na contribuição no prefácio que aquela serviu para esclarecer a cabeça dele naquele momento histórico e não foi publicado. Então precisaria de uma edição mais acabada, então deve ser lido não como obra acabada, essa aqui é a obra definitiva filosófica do Marx, né? Não é obra definitiva filosófica, é um texto importante, mas é um rascunho e obra inacabada. Eu acho que aconteceu muito isso com os manuscritos econômicos filosóficos. Na filosofia isso é mais claro, porque a filosofia tende a classificar, até um tempo atrás, agora nem tanto. Mas a filosofia pegava, o jovem Marx é o Marx filósofo, o Marx do meio é o Marx historiador e politicista, e o Marx velho é o Marx economista. Então você lia o Marx com os olhos das ciências modernas, como se a economia política não fosse um problema da chamada filosofia moral dentro do programa da filosofia, né? Aí você começa a ler, por exemplo, todo mundo que vai fazer a tradução na década de 30 dos manuscritos econômicos filosóficos vai falar, essa é a obra filosófica definitiva do Marx. Não, tem que ser lido dentro do contexto do rascunho. Hoje no Brasil, primeiramente, obrigado, professor, pela exposição e professor Pedro pela oportunidade de estar presente. Hoje no Brasil existe algum trabalho expressivo por parte de alguma editora para a publicação dessas obras revisadas? Não. E eu acho que vai ser um trabalho, se eu tiver fôlego, se eu tiver pessoas trabalhando, é um trabalho que eu gostaria muito de fazer dos GTs, né? É um trabalho de fazer uma obra acadêmica, sem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro nos textos, né? Mas fazer uma obra com edição, com comentário, com vocabulário. Os hegelianos têm feito isso. Eu comparo muito isso com a Sociedade Hegel, né? A Sociedade Hegel foi montada em 2002. O que era a tradução do Hegel no Brasil? Eram obras pontuais. A Filologia do Espírito terminou em 92, com a edição do Paulo Menezes. Era um trabalho mais ou menos assim. Era um trabalho individual. Aí quando monta a Sociedade Hegel Brasil, você começa uma tradução acadêmica, científica de diversas obras. Você pega as obras do Hegel a partir da Sociedade Hegel Brasil, de 2002 até agora, surge um monte. Inclusive a ciência da lógica, né? Acho que a única língua importante, assim, de grande número, que não tinha se traduzido a ciência da lógica, era o português, que terminou agora, que é um trabalho lá da PUC, mas que reuniu uma série de professores do Brasil inteiro. Então, para fazer uma tradução dessa, tem que ser um trabalho coletivo, acadêmico, científico, e sem pretensão de ganhar de fortuna com tradução, né? É isso que nós vamos fazer com a edição do Grande, a segunda edição O caso do professor Sérgio Lessa também, em Alagoas, né, fazendo a tradução das obras do Lukács, né? São quase obras artesanais que ele tem feito, né? É uma contribuição acadêmica. Então, eu também quero agradecer a sua exposição, e ela levanta para nós uma questão que é o cuidado com as edições de autores clássicos, que muitas vezes editados no calor dos acontecimentos e no meio das lutas políticas e partidárias, não é? E mais uma obra como a de Marx, tão polêmica, um autor tão polêmico, tão defenestrado e ao mesmo tempo tão acalentado, né? O que você me diz? Você estudou as traduções da Avante, da editora Avante portuguesa? Nada, da Avante, nem da... tem outras edições também, foi feito pelo Barata Moura, né? Sim. Em Portugal, não estudei. Até porque essas edições de Portugal, eu tenho procurado, é difícil acesso, e quando aparece, por exemplo, na estante virtual, é uma fortuna. Você tem que vender o carro para comprar o livro. Então eu não tive contato. Inclusive eu estava procurando os manuscritos econômicos da tradução de 83,
que é feita por uma professora, não lembro o nome dela, ele não acha nas edições, mas valeria a pena. Acho que da edição do Capital é publicado também pela Avante, mas com editora de outra editora portuguesa. Centauro. E eu acho que é. Mas não comparei, não sei. Centelha. Lá, seria bem interessante. Centelha. Centelha, Centelha. exatamente. Essa do Capital, Centelha com a Avante, né? essa do não dos manuscritos foi parcialmente publicada aqui pela Expressão Popular. Fiquei sabendo. Não completa, não é? Também. Não, acho que textos completos. Não, acho que essa aqui da Expressão Popular vem completa, pela primeira vez. Eles citam, né, com a tradução portuguesa, que era a melhor tradução que tinha, né? Que tem. Não, os manuscritos de 44. E que veio também junto com os cadernos de Paris. Isso, cadernos de Paris completos, dos estados. Eu acredito que seja completa essa. Tem uma introdução do Sérgio. Tem um pós-fácil do Sérgio Lessa e uma introdução do José Paulo Neto. O pós-fácil é importante por causa daquela discussão de como traduzir alienação ou estranhamento, que em função daquele problema da tradução do do Jesus Ranieri. Pois é, nos trazem mais desafios, não é? Sim. Até um trabalho internacional, né, de fazer essa tradução, né? Nossos irmãos portugueses, né, ajudando também a tradução. Né? Para nós um problema sério, porque eu trabalho com uma edição portuguesa da ideologia alemã, e os meninos aí acabam por ter a Boitempo, a tradução da Boitempo. Então a gente não se encontra nos textos. E o professor Pedro vem me ajudar, está aqui, ali, porque realmente a organização dos capítulos não é a mesma. E teve até uma discussão da última tradução da Boitempo com a civilização, né? Não sei como foi a polêmica da tradução, mas teve a polêmica da tradução da ideologia alemã. Como organizar os cadernos, a tradução. É que o Baques tinha traduzido, parece que não foi aceito e publicou lá. Sim. Como tinha uma outra. O Boitempo resolveu daí publicar o primeiro capítulo como tinha mais próximo do que tinha sido escrito. Foi essa, eu não conheço mesmo. E assim, eu pego ali, na França, por exemplo, quando foi feita a tradução da Filologia do Espírito, né, tem problemas de tradução, por exemplo, mas tem várias traduções. Né, tem do Hippolyte, teve do Labarrière, e foi publicado agora em 97, 98 do Bernard Bourdion. Então, quanto se a gente tiver o Capital com 5, 6 traduções diferentes, melhor, só vai engrandecer a língua portuguesa, né, e o trabalho de tradução. Já tem 4, né? Então. Quanto a essa polêmica do Marx jovem, maduro e velho, o velho Marx, eu tenho para mim que vem sendo superada. Sim. Por entender que ninguém chega à maturidade Sem passar pela juventude. sem passar pela juventude. E nem ninguém chega à sabedoria muito cedo. Então me parece que agora o que me preocupa algumas vezes é o acento que Marx só teria chegado depois o prefácio, a introdução para a crítica da economia política, uma elaboração mais dialética, enfim, é o tempo e a própria produção do autor que tem que ser exposta nos debates da sua época, não é? Sim, e também a intenção do autor, né? Porque Sim. se ele tivesse a intenção dos manuscritos ou ideologia ser publicada, ele não teria publicado. Sim. Né? São apontamentos. São apontamentos importantes que ajudam a compreender, né? Mas tem que ser lido. Falar, a teoria da história do Marx é ler a ideologia alemã. Poxa, mas o Capital está cheio de referências históricas. Aí você vai menosprezar. E como que isso monta dentro dessa construção dialética do livro, do Capital?
na questão da história. Então, ou como os Formen, que também foi uma descoberta dos Grundrisse, né? Como pensar a história nesse aspecto. Então, eu acho que lança desafios, mas eu vejo com otimismo. Se você me perguntasse isso, talvez na polêmica ali, antes da queda do Muro de Berlim, daí você tinha um debate, qual que é o destino do socialismo. Eu vejo hoje uma preocupação grande dessa tradução científica, acadêmica. Só que agora a gente se defronta com outro problema, o problema de ter mão de obra para fazer isso. Então, antes você tinha 30, 40 pessoas, geralmente não ligadas à universidade, para fazer tradução. Então, você tinha um problema da tradução. Hoje você tem uma certa experiência para fazer tradução acadêmica, universitária, e falta mão de obra. Porque um trabalho desse é para fazer com 30, 40, 50 pessoas fazendo tradução e discussão. Eu pego sempre a Sociedade Hegel porque é o que eu tive mais próximo. A ciência da lógica, eles tinham reuniões com vários professores, com discussões internacionais de termos, e foi uma tradução que demorou anos, e quando ia o fechamento eles faziam um congresso para fazer a discussão definitiva. E é assim o mundo acadêmico, né? Então, é um processo demorado, artesanal. Você tem relação com o Agoiteno? Não tenho proximidade, assim, não tenho. Mas nos fala um pouquinho do seu projeto ligado ao terceiro livro, o capital, e essa categoria que você anda aí buscando. Eu estou traduzindo as recensões, que são as resenhas que o Engels fez sobre o Capital, que foram 9 recensões. Em língua portuguesa, se não me engano, só tem 3. Aí tem mais 6, tem das 9, tem 6 publicadas em espanhol e 3 são inéditas. Aí eu estou traduzindo novamente, está sendo pela revista Eleuteria. Então eu fiz a primeira tradução, deve sair mais 2 traduções na próxima edição, e a ideia é publicar as 9 recensões. Aí eu estou com outro projeto no CNPq que eu encaminhei agora, espero que seja aprovado, não sei se vai ser aprovado, mas de tradução dessas páginas inéditas do chamado Sistema de Crédito, Sistema Capitalista de Crédito, não estou lembrado do título do capítulo 27, mas sobre o crédito, que são partes que não foram, ou foram utilizadas parcialmente dos textos do Marx. Então eu queria traduzir só o que o Marx escreveu, sem edição do Engels. Aí seria uma tradução para publicar em revista ou em livro, e que ajuda a compreensão dessa categoria, no caso, a categoria que eu venho estudando, que é o capital portador de juros, né? O desenvolvimento, o dinheiro de crédito, o capital fictício, como que isso dá na obra do Marx, que, como eu falei, até o capital portador de juros você tem uma certa ajuda, o roteiro do Marx, mas depois disso fica muito obscuro o texto, fica difícil a interpretação. O próprio capital bancário, o capital fictício é ligado ao capital bancário? Ou não é? Tem todo esse polêmico. Então, como que a gente pode desenvolver dialeticamente uma categoria superior com a categoria inferior? Então, esses são questionamentos que eu acho que são problemas, de certa forma, daqueles que trabalham a palavra, né? Essa tradução, como que dá essa tradução. Então, esse é o meu trabalho. Espero que a CNPq... Vamos ficar de olho no seu trabalho. Certamente nos ajudará a compreender tantas coisas que a gente não entende, né? Nesse tempo que nós vivemos de expansão dos bancos, do crédito. Sim, sem dúvida. Queria agradecer com a fala de hoje, e eu queria perguntar, você comentou que começou a trabalhar agora com tradução, né? Recente. Os tradutores do Marx e Engels aqui no Brasil buscam pegar as publicações já da América? Então, eu não sei, eu não tenho contato com os tradutores assim, das grandes editoras, não tenho. O que eu tenho contato são com colegas que, na filosofia tem muito disso, né? Tentar buscar a obra original, o máximo possível, tentar usar, pelo menos comparar os termos. Então, não dá para você fazer toda a tradução, mas você pode fazer a comparação.
Então eu não tive contato com as novas edições das obras. A boa parte da tradução é feita pelo Nélio Schneider. Né? Eu não tenho contato. Eu acho que assim, toda tradução é bem-vinda. Né? Não estou aqui para fazer crítica a uma tradução ou outra. Acho que toda tradução é bem-vinda. A tradução é, de certa forma, um carimbo de cada autor. Eu estou traduzindo, eu pego pela edição portuguesa das Ascensões. Depois que eu traduzo, eu vou dar uma olhada, eu vejo que é bem diferente assim, a compreensão. Mas não é porque minha tradução é melhor que a portuguesa. É porque eu tenho um carinho meu ali. Né? Você estava me dizendo que o texto... As Ascensões. Não, esse texto das 80 páginas do manuscrito do Marx, que o Engels editou em 6 páginas. Tem uma tradução, uma publicação. Não, essa não tem. Não, essa não. Não, essa não. Você me falou, tem uma... É das Ascensões do Engels. As Ascensões saiu pela editora Seara Nova. Seara Nova, né? Da Seara Nova, que foram traduzidos, chamados Sobre o Capital, e o livro está como Engels. Aí aparecem as 3 Ascensões. É a primeira, a terceira e a quarta Ascensão. Eu estou fazendo a tradução da segunda, que eu acho que não tem em português. Ajuda ali o debate. Da Seara Nova. Seara Nova. Acho que você está falando de uma edição da editora da universidade. Coimbra, né? Essa é da Centelha, que é do Capital, né? E Coimbra foi... Não, de Coimbra foi do autor que eu achei que fazia a crítica que é do Avineri, da Universidade Hebraica. Sim, eu achei por acaso o livro, não era indicação, eu fui ler por acaso e achei essa crítica. O Engels. É o Engels. Mais alguma pergunta? Então, novamente, Ricardo, agradeço aí. Muito obrigado pela muito obrigado a todos aqui presentes que contribuíram com a conferência do Ricardo. Obrigado.